Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de saúde da mulher, né? Atenção à saúde da mulher. Sejam todos bem-vindos, tá? Ontem nós conhecemos um pouco da disciplina, quais são os objetivos dessa disciplina e falamos um pouco de algumas legislações, diretrizes do SUS, fizemos ali uma introdução à nossa disciplina. E hoje vamos entrar, de fato, no nosso conteúdo específico da disciplina. Vamos dar início pelo sistema reprodutor feminino e masculino, né? Por que masculino, professora? Se a disciplina é atenção à saúde da mulher. Porque é necessário que a gente compreenda também o sistema reprodutivo masculino, para que a gente possa entender a fisiologia disso, do processo de fecundação, para que a gente chegue, então, no processo gravídico e acompanhe todos os ciclos de vida de atenção à saúde da mulher, ok? Então, vamos lá. Para começar pelo sistema feminino, eu começo apresentando para vocês aqui a vulva, né? Então, o que é a vulva? Qual a função da vulva? Pessoal, de uma forma bem clara para vocês, o nosso sistema reprodutor feminino, ele tem suas composições e ele tem uma parte externa e tem uma parte interna. Se tiver algum problema, vocês falam, tá? Porque sumiu aqui para mim a tela. Tá tudo ok? Sim, professora. Ok, então vamos lá. A vulva, eu vou usar o cursor aqui do mouse para estar mostrando para vocês. O que é a vulva? A vulva é a parte externa, tá? A parte externa da genitália feminina, ok? Então, o que compõe a vulva e qual a sua função? Aqui é uma imagem, nós temos os grandes lábios, os pequenos lábios, o orifício vaginal, o orifício da uretra, tá? O clitóris, e eu vou estar mostrando ele para vocês no quadro posterior. Então, a vulva, ela é denominada pela parte externa do órgão genital feminino, tá? Externamente, ele pode ser revestido por pelos pubianos, né? Pelos púbicos. E esses pelos, gente, eles não são somente de forma estética, não, tá? Os pelos, eles têm suas funções e a gente vai estar abordando isso também. Como que é constituída a vulva? É constituída, gente, por grandes lábios, eles são revestidos por tecidos musculares, e aí nós temos as pregas finas também, né, que a gente chama de pequenos lábios. E no interior dos lábios temos o clitóris, olha aqui o cursor, vou estar colocando aqui, ó. O clitóris é uma das partes bem sensíveis do corpo da mulher. O orifício urinário, que é aqui o da uretra, e a abertura vaginal. A vagina não faz parte da vulva, porque ela é interna. O que faz parte da vulva é o orifício vaginal, o que a gente consegue enxergar, assim como a uretra. Não é a uretra que faz parte da vulva, mas sim esse orifício, essa parte externa que a gente consegue enxergar. Tá claro para vocês essa imagem? Sim. Aqui, gente, para vocês, tem muitas pessoas que não conseguem diferenciar esses orifícios, como, por exemplo, sabe a sonda, aquela sonda para alívio urinário, ou para quem tem incontinência urinária. Algumas pessoas fazem uso por várias patologias. A sonda, ela não é introduzida aqui na vagina, como muitos pensam, não, tá? A sonda, ela é introduzida no canal da uretra, esse canal bem pequeno aqui. Se você introduzir uma sonda no canal vaginal, ele vai para o útero, né? Então, não vai ter nenhum esvaziamento da bexiga. Para ela fazer o esvaziamento da bexiga, você tem que introduzir ela aqui no canal da uretra, tá ok? Vamos lá.
Ainda sobre genitália interna feminina, é um canal, né, de aproximadamente 6 a 10 centímetros de comprimento, tem paredes elásticas, e o que eu posso afirmar para vocês? Que o colo, a genitália interna, ela liga o colo do útero até a parte externa, que é a vulva. Então, vou mostrar para vocês numa próxima imagem aqui. A genitália interna, eu chamo ela de vagina, e ela tem aproximadamente entre 6 a 10 centímetros de comprimento, né? São paredes elásticas e ela vai ligar o quê? O útero, né? O colo desse útero até a vulva, que é a parte externa. Então, a vagina é esse canal, tá ok? Ela, gente, é revestida por membranas mucosas e vão liberando glicogênio. Tem muitas bactérias que são presentes na vagina, tá? E isso é muito importante para o equilíbrio do pH da vagina. Então, existe sim uma grande quantidade de bactérias já existentes e necessárias na vagina para o equilíbrio desse pH, ok? Agora, o que pode acontecer com algumas infecções? O crescimento desordenado de algumas bactérias ou fungos na região da vagina pode ocorrer algum nível de infecção, de inflamação, mas isso não minimiza a importância da existência das bactérias necessárias na vagina, tá? Tanto que algumas orientações são dadas com relação à higiene íntima, né, da mulher, com essa higiene interna. E nós temos aí os sabonetes que não são indicados, muitos sabonetes que eles agridem, né, a acidez e o pH da vagina da mulher e não são, então, indicados, tá? A genitália interna, o que a gente chama de vulva, ela tem a parede dela, ela fica dilatando durante a excitação, né? Durante a relação sexual, quando a mulher está excitada, a parede da vagina, ela começa a se dilatar, né? E ela se recobre de algumas substâncias que são produzidas nas glândulas de Bartolini. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são duas glândulas de Bartolini. São duas, uma em cada lado da vagina, na parte, bem na entrada da vagina, na parte interna, embora seja na entrada, mas já localizada na parte interna, nós temos a glândula de Bartolini. Na próxima slide tem uma imagem, eu vou mostrar para vocês. E isso, ela vai liberando uma substância que lubrifica, uma substância lubrificante, o que vai facilitando a penetração, né? A passagem do pênis. Então, quanto mais excitada a mulher tiver, mais vai dilatar a glândula, vai dilatar a parede dessa vagina e mais vai fazer com que a glândula de Bartolin libere essa substância lubrificante, melhorando então essa passagem, né, e essa penetração do pênis durante a relação sexual, tá, gente? E aí, nós temos também que na fase proliferativa do ciclo menstrual, esse fluido, logo depois da ovulação, ele fica muito viscoso. E é quando a gente observa um tampão. Esse tampão, ele faz... Bem passadinho. Pessoal, desliga o microfone, por favor. É bom que as tampas aqui se perde tudo. Nós temos, então, um tampão que se converte numa barreira bem protetora, tá? E aí, esse tampão, esse muco cervical, ele faz uma ação hormonal ali paralelo com o estrogênio e a progesterona. Agora a gente vai entender sobre esse tampão e a glândula de Bartolin que nós temos aqui numa imagem. Essa imagem foi colocada para vocês entenderem a anatomia mesmo. Observem aqui o cursor do meu mouse. Aqui, ó, é o canal vaginal. Suponhamos que aqui esteja a parte externa, o que a gente chama de vulva, né?
Aqui é como se tivesse a parte externa que a gente chama de vulva. Acontecendo a penetração, é nesse canal vaginal que o pênis penetra, tá? É aqui que o pênis penetra. Aqui em cada lado, no início, nós vamos ter a glândula de Bartholin. Esse canal aqui, ele é conhecido como colo do útero, tá? Colo do útero ou cérvix, tá? Podem gravar. Colo do útero ou cérvix. Aqui nós já temos o corpo uterino, tá? Então aqui nós já temos o corpo uterino. Aqui em cada lado nós temos os ovários. São 2 ovários em formato de amêndoas, tá? O nosso útero, a gente costuma falar que ele tem um formato de pera. E os ovários, cada um tem formato de amêndoa. Todos os alunos assistem aula online ou tem uns que não assistem? Tem 41 agora. A turma tem uns 50, 60. Baixa o microfone, por favor. Então, gente, ai, até me perdi de onde eu estava. O ovário, ele é ligado ao útero, né? Os ovários são ligados ao útero pelas trompas de Falópio, tá? Que também são 2, uma de cada lado. Observem. Então, qual seria esse corpo do útero, fundo do útero, e vai ser muito importante, principalmente no pré-natal, para a gente identificar esse fundo do útero. Aqui as 2 trompas de Falópio e os 2 ovários, tá? Entendendo essa anatomia, vocês vão começar a entender o que vem pela frente na disciplina, tá? Aqui a imagem que eu disse que tinha para vocês observarem, claro que um pouco aumentada, né? A glândula de Bartholin, que são situadas uma de cada lado internamente da abertura vaginal, e elas secretam um muco lubrificante. Durante a relação sexual, quando a mulher está no período excitatório, a vagina ela vem dilatando, né? E a glândula de Bartholin, ela vem produzindo, então, um material, um muco lubrificante para auxiliar na penetração do pênis, para que não haja dor, né? Nesse momento, então, da penetração. E o ímen, gente, nós temos aí que também compõe a parte interna desse sistema, se apresenta em várias formas e geralmente essa membrana se rompe durante as relações sexuais. Então, quando a gente traz a palavra geralmente, é que a gente não pode apontar isso como regra, né? Historicamente, a gente tem algumas culturas de que todas as vezes, durante a relação sexual, durante o primeiro ato de relação sexual, para romper esse ímen, para se comprovar que havia o rompimento dele, que tinha que haver o sangramento, até como forma de comprovar a pureza considerada, então, dessa mulher. Entretanto, não é considerado que isso é uma regra, tá? Isso é geralmente, nem todas as vezes que essa mulher vai ter a primeira relação sexual, vai haver sangramento, até pela forma com que o ímen ele vem se apresentando de formas diferentes para cada mulher, tá? Professora? Sim? Em mulheres idosas, tem dificuldade com a lubrificação, tem a ver com a glândula, com essa glândula? Tem a ver com vários fatores do sistema reprodutor feminino e principalmente fatores hormonais. A menopausa, alterações e produção bem menor de vários hormônios. Então, o sistema inteiro, ao decorrer da disciplina, a gente vai ver como que os hormônios eles influenciam no nosso sistema. Então, eu não posso te afirmar que é especificamente
por um déficit de produção da glândula de Bartholin. É realmente uma questão hormonal que a mulher, naturalmente, ao entrar na menopausa ou se aproximar da menopausa, ela tem aí uma alteração hormonal que provoca, então, essa dificuldade, diminuição na lubrificação, tá? É algo natural. Entendi, Fisiológico, tá? Tá. Essa imagem aqui, gente, eu trouxe para vocês um recorte lateral, né, da anatomia do sistema reprodutor feminino para a gente entender mais ou menos. E quando esse recorte lateral, eu gosto muito de mostrar ele, porque durante o estudo da fase gestacional, se a gente não consegue compreender essa anatomia do corpo da mulher, muitas explicações a gente não consegue dar, né? Como, por exemplo, vou só trazer um exemplo para vocês. Muitas pessoas acham que é um mito quando a mulher se refere que está... quando acham que a mulher se refere que está fazendo xixi em grande quantidade durante o período gestacional. Porém, se vocês buscarem aqui, ó, nós vamos ter, ó, o útero e a bexiga, certo? Então, com o aumento do período, com o aumento da idade gestacional e, evidentemente, o aumento do tamanho, desenvolvimento desse feto, desse embrião, nós vamos ter o quê? O útero aumentado, comprimindo cada vez mais a bexiga. Então, quanto mais comprimir, eu vou buscar fazer o esvaziamento dessa minha bexiga com mais frequência, né? Então, eu vou fazer o esvaziamento dessa minha bexiga com mais frequência. Gente, tá aparecendo na tela para vocês que essa aula está sendo gravada? Sim. Tá aparecendo. Ah, tá. Já estava aqui pensando que eu tinha esquecido de colocar para gravar. Então, vamos lá. Uma outra coisa que, conhecendo a anatomia, fica de uma forma mais clara para vocês entenderem. E é claro que aqui eu estou dando alguns exemplos, fazendo algumas comparações, mas quando a gente estiver de fato no dia de aplicar esse conteúdo, a gente vai aprofundar bem mais com relação, por exemplo, ao trabalho de parto. Olha só onde está o útero e olha só onde está o reto. Entendam. Alguém aqui já ouviu falar que é comum que mulheres façam cocô durante o trabalho de parto? Que a mulher elimine fezes? Sim. Isso é muito comum, gente, muito comum. Inclusive, não é. A gente tenta desmistificar isso no sentido de que as mulheres possam ter vergonha porque eliminaram fezes durante o trabalho de parto. Acredito que 90% das mulheres eliminam fezes durante o trabalho de parto e muitas atrelam isso ao tamanho da dor, né? Algumas mulheres falam, fulano sentiu tanta dor durante o trabalho de parto que acabou fazendo cocô. E, na verdade, não é o nível de dor que determina isso. É que se nós tivermos aqui com o intestino cheio, né? E a maioria das mulheres, até porque se orienta a se alimentar durante o trabalho de parto, não é mais uma orientação que a mulher esteja em jejum durante o trabalho de parto, a mulher vai se alimentar normal. Quanto mais chegar próximo ao período expulsivo, que for a passagem desse bebê, ele vai comprimir. Então, a gente costuma, inclusive, falar que quando vem cocô, vem bebê. É um ótimo sinal, porque é um sinal que o bebê começa a comprimir o canal, aperta, sai um pouquinho de cocô e logo em seguida o bebê sai também, passa pelo canal vaginal. Então, assim, na área da obstetrícia, a gente costuma fazer esse comentário de que o cocô ele é bem-vindo, né? Tem cocô é porque está próximo ali
do nascimento do bebê, tá? Então, essa imagem foi uma análise que eu queria mostrar para vocês de como é importante a gente compreender a anatomia. Agora, a gente vai falar um pouco do útero, tá, gente? O útero, ele é um quê? Um órgão oco, né? Na cavidade pélvica, ele é anterior à bexiga e posterior ao reto. Então, essas duas coisas que eu acabei de falar para vocês, ele está ali próximo dos dois e vai acabar comprimindo os dois. Ele tem uma parede muscular bem espessa e a parede do útero a gente chama de miométrio, tá? Miométrio, a parede do útero. E com formato de pera invertida. Então, o útero a gente fala que ele tem um formato de pera invertida. Ele é revestido interiormente por um tecido vascularizado e rico em glândulas, que a gente chama de endométrio. E o endométrio, a gente vai falar muito sobre ele durante o período gestacional. Sobre a fixação do nosso zigoto, né? No endométrio, e ele passa, então, deixa de ser um zigoto, né? Está subdividido em fundo, corpo, istmo e cérvix, né? Que o cérvix é o colo do útero. Eu tenho a imagem que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão compreender. O fundo do útero, é importante a gente conseguir identificar onde ele está, porque durante as consultas de pré-natal, para a gente avaliar a altura uterina e fazer a medição da altura uterina, a gente só consegue fazer quando a gente localiza o fundo do útero, tá, gente? Então, só quando a gente localiza o fundo do útero que a gente consegue, então, fazer essa medição. Aqui, ó, como eu estava falando... Oi, pode perguntar. Uma pergunta. Sim. O miométrio, ele é a parede externa do útero e o endométrio é a parede interna. Isso. Uhum. Ah, tá. Olha ele aqui mais explicado, ó, tá vendo? Miométrio, aqui, externo, e endométrio já tá ligando aqui nessa parede interna, tá? Ah, sim. Uhum. Aí aqui, gente, para vocês verem a estrutura do útero. Aqui é o fundo. Imaginem aqui, ó, a barriga da mulher, a região abdominal, né? Aqui onde eu tô fazendo esse movimento circular, certo? Aqui é como se tivesse os seios. Aqui, ó, onde eu tô fazendo. Observe meus desenhos aí. Aqui é como se tivessem os seios. Logo abaixo dos seios, imagina que essa mulher já tá aí com uma barriga de uns 5, 6 meses. Quando você for fazer a medição da altura uterina, você vai vir com a mão aberta e vai localizar aqui, ó. Sabe quando você coloca os 4 dedos, como se você estivesse fazendo o número 4? Fecha os dedos e você vem com o dedo mindinho aqui, ó. E começa a fazer essa palpação logo abaixo do peito. Sentiu que pressionou, que apertou, você chegou no fundo do útero, tá? A gente vai ter essa aula, eu tenho aqui o material didático que eu vou mostrar para vocês. Sentiu que chegou aqui, pressiona. Aí você pega a fita métrica e desce até a altura pubiana aqui, e aí você vai ter os centímetros de quanto vai estar medindo essa altura uterina, porque a gente analisa a altura uterina para ver se está de acordo com a idade gestacional, tá? Esse aqui foi só um exemplo dado da importância de você conhecer o fundo do útero, tá? Então, aqui, o miométrio sendo a parte externa da parede, o endométrio a parte interna, tá? Nós temos aqui os 2 ovários em forma de amêndoa, o útero em forma de pera invertida e as 2 trompas de falópio. Aqui nós temos a cavidade uterina, o colo e o canal cervical. E esse, o canal vaginal. Esse é um ótimo recorte, tá, gente? Vamos dar continuidade. Falando sobre as tubas uterinas, ovidutos ou trompas de falópio.
Por que que eu coloquei os 3? Porque de acordo com a literatura que vocês forem fazer a alguma leitura, vocês vão, então, encontrar essas 3 formas escritas, tá? São 2 ductos. Hã? Alguém fez alguma pergunta? São 2 ductos, gente, né? Com cerca de 10 centímetros de comprimento e eles unem o ovário ao útero, né? As paredes das trompas de falópio, elas são ricas em cílios que impulsionam o óvulo vindo do ovário em direção ao útero. Aí agora eu vou explicar um pouco disso para vocês. Imaginem que o óvulo está lá na trompa de falópio e o espermatozoide encontra com ele e eles fecundam. Eles vão ter que retornar para o útero. E aí, tem que percorrer toda a tuba uterina, a trompa de falópio, que tem aproximadamente 10 centímetros. Então, por dentro, a parede dessa trompa de falópio, ela tem vários cílios que eles vão se movimentando e jogando ali o óvulo para frente, em direção ao corpo do útero, tá? Então, a fisiologia, ela é magnífica, né? Então, para tudo tem uma função, para tudo tem uma explicação. Bora lá. E aí nós temos os 2 ovários, né? São as glândulas sexuais femininas, tem forma de amêndoa, e aqui vocês podem fazer a leitura desse material depois, mas para cada idade, tem para o recém-nascido tem um tamanho, mulher na puberdade tem um tamanho, na vida adulta tem outro tamanho, largura. Então, assim, de acordo com o crescimento da mulher, vai tendo alteração no tamanho, na espessura dos ovários também. E a região medular contém inúmeros vasos sanguíneos de tecidos conjuntivos, frouxo e cortical, onde predominam os folículos ovarianos e contém os ovócitos, que vão ser liberados, então os óvulos, né, saem dos ovários. São lá que eles ficam. Então, geralmente a mulher ela vai ovular de um lado ou de outro, tá? E aqui eu trouxe outros recortes para vocês compreenderem. Aqui é onde tem Professora. Oi. No período de ovulação, como tem 2 ovários, vai sair um ovário, ou vai sair um óvulo somente de um ovário a cada ovulação? Sim, você ovula de um lado ou de outro. Você não ovula dos 2 lados, de uma só vez. É de um lado ou de outro. Tá? Aí, mas ainda vamos ter o segundo momento da aula de hoje e a gente vai entrar nesse assunto, tá? Vou só terminar esse, porque eu já recebi um comunicadozinho aqui do Zoom que tá quase acabando o tempo. Faltam 7 minutos e ainda tem conteúdo. Aí no segundo slide a gente vai falar sobre essa parte hormonal, fecundação e ovulação, tá bom? Aí eu te explico. Aqui eu trouxe o quê? Um pouco da morfologia, da função de cada um deles. Então, nós teríamos os ovários, com a função deles, produzir os ovócitos, né? E uma produção hormonal, né? Então, dos ovários é que são liberados os óvulos para a fecundação juntamente com o espermatozoide. E as trompas de falópio, para que elas servem? Elas vão conduzir o óvulo até o útero, né? Que é o local da fecundação. Então, lá é que o útero vai fazer a fecundação, tô tentando lembrar a palavra, se fixar na parede do endométrio, tá? Para realizar o marco do período gestacional, ok? E o útero, qual que é a função dele? É alojar e comportar, alojar, né? E desenvolvimento do novo ser até o nascimento. Então, além de alojar, todo esse processo do desenvolvimento
vai se dar ali dentro do útero, né? E a vagina, ela faz o quê? Ela recebe os espermatozoides durante a cópula, né? Cópula, que é a relação sexual, tá? A nossa próxima aula, que é ainda hoje, nós vamos dar continuidade no sistema reprodutor feminino e masculino, mas vamos falar um pouquinho da fisiologia. E logo em seguida, na aula de amanhã, a gente vai falar especificamente da gestação, que é quando a gente vai falar como se fecunda, tudo detalhadamente, tá? Eu vou encerrar agora a gravação e a gente ainda vai conversar um pouco, que aí a gente vai falar sem estar gravando, porque eu tenho medo de ficar conversando, não dar pausa e perder a gravação, tá bom? Então, vou encerrar aqui.